madrugada para todos os presentes. Meia-noite e 50, Eduardo. Meia-noite e 50 e a gente aqui ao vivo. Meia-noite e 45, estamos ao vivo e definitivo. Atrasou porque o Pepe estava de férias e o Edu estava almoçando. Exatamente. Nem almocei ainda. E vamos falar de seleção brasileira aqui, ó. Exatamente, Eduardo fez aqui, os campinhos para falar de seleção brasileira. Vamos falar de seleção brasileira. Bom, a gente tá na iminência do Jorge Jesus, seu técnico. Deixa eu até abrir aqui. De ser o técnico da seleção brasileira, tá? Aqui, cara, eu botei alguns jogadores. Óbvio que não é a seleção com todos os caras que o Jorge Jesus vai... Eu fiz só uma suposição de quem pode jogar, né? Então, o que eu fiz? Eu montei 7 esquemas táticos. 7 com o tradicional, que a gente está acostumado, o 4-3-3, óbvio, né? Que a gente usa, mas com outros 6 diferentes, tá? Deixa eu até abrir aqui primeiro o 4-3-3 tradicional, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o 4-3-3, tá? Então aqui, eu fiz até sem o Neymar, porque falaram, você põe o Neymar em tudo. Eu fiz sem o Neymar, ó, olha só. Alisson no gol, isso é o 4-3-3, que a gente tá acostumado a ver a seleção brasileira, tá? Alisson no gol, aí eu botei o Wesley lateral, Caio Henrique na esquerda, Militão e Gabriel Magalhães. Eu botei, teoricamente, todo mundo sem machucar, Sim. Tá? Bruno Guimarães e Gerson como volantes, Andreas Pereira como meia, Vinícius Júnior na esquerda, Rodrigo na direita e o Pedro de 9. Tá voltando o Pedro, tá voltando. O que a gente tem visto é o Rafinha nessa posição do Andreas Pereira aqui. Então fica um 4-2-4, basicamente, tá? Mas esse é o 4-3-3, tradicional, que a gente tem usado, tá? Beleza. Aí... todo mundo vem pedindo por um 3-5-2, né, Pepe? Vamos botar um 3-5-2, vamos ver como ficaria. 3-5-2, não sei o quê. Deixa eu voltar aqui, ó. 3-5-2, esse aqui, ó. 3-5-2. Aqui, eu montei aqui, ó. Por que eu botei esses jogadores, tá? Eu sei que o Tactical Pad é um bom programa aqui, mas eu montei porque fica mais bem visto aqui. Você vê o nome do cara, a visibilidade e tal. Mas aí então, você olha aqui, é um time ruim isso aqui, cara? Não, então, botei o Alisson no gol no 3-5-2, ó. O Alisson no gol... Militão do lado direito na zaga, Gabriel Magalhães no lado esquerdo, Marquinhos no meio, ou Bremer, ou enfim, qualquer outro zagueiro, né? Aí aqui, o que eu botei? Não botei os 2 laterais, o Wesley e o Caio Henrique, botei 2 alas. O Samuel Lino do lado esquerdo. Que joga muito no Atlético. Que joga muito nessa função aqui, no meio de campo, né? Lá no Atlético de Madrid, e o Ian Couto, que jogou muito bem na temporada passada no Girona nessa função, né? E no Borussia Dortmund também. Tá? Mas principalmente no Girona na temporada passada. Alas, tá? Óbvio que o Wesley pode ser um ala e o Caio Henrique também, ou Arana, qualquer um deles, mas eu botei caras que fizeram essa função mesmo, né? Meio campo, a mesma coisa, Bruno Guimarães, Gerson, o Neymar aqui como armador. Se não tem o Neymar, você pode botar o Andrés aí, se não tiver o Neymar, ou o próprio Rodrigo. O próprio Rodrigo, mas assim, uma dupla de ataque. Uma dupla de ataque, tá? Vinícius Júnior e Pedro. Ou pode ser Vinícius Júnior e Rodrigo, por exemplo, ou Rafinha e Vinícius Júnior, ou Rafinha e Rodrigo, sei lá, sabe? Hendrick e Vinícius Júnior. Enfim, você tem uma possibilidade de nomes, tô colocando só uma base aqui para entender, né? Então, assim, Carlos Augusto não tá, gente. Bota aí outra. Não, a galera falou aqui que acha que o JJ chamaria o Carlos Augusto. Eu também acho que pode ser. É uma das possibilidades. Eu só botei o Samuel Lino aqui. O Carlos Augusto é um cara que faz a ala também pelo lado esquerdo. Sim, tá? Mas eu acho, pô... É pra você ver que material humano tem, cara. O problema não é falta de jogador, não é que a safra é ruim, não é isso. É alguns elementos. É comodismo, acho que é a palavra técnicos, tático, técnico, jogadores também ter vontade de estar na seleção brasileira. Então assim, eu acho que é comodismo de treinador de se escorar no Neymar. Gente, eu montei com o Neymar, mas pode tirar, gente. Sim, a gente já falou aqui, gente. No anterior tá sem o Neymar, inclusive, né? Então, você pode ir mudando os nomes aqui, que é só o desenho tático, tá? E para desenhar taticamente, eu tô botando o nome de jogador, mas podia ser sem ninguém aqui. Você bota o nome que você quiser. Aí aqui essa escalação aqui é a escalação que o Flamengo ganhou o Brasileirão e a Libertadores de 19, tá? E também a que a seleção ganhou o tetracampeonato em 94, tá? Que é um 4-4-2, mas se chama 4-1-3-2, porque tem um volante, que é o 5 aqui, ó, que é o Bruno Guimarães, um volante mais recuado e o outro mais como um armador, que é o que o Gerson fez no próprio Flamengo do Jorge Jesus em 2019, tá? Ele jogou nessa função aqui. Óbvio que ele voltava para marcar numa fase defensiva, o Gerson voltava para ser parceiro do Bruno Guimarães,
mas quando subia o ataque, o Bruno Guimarães ficava mais e o Gerson subia. Com 2 meias, um do lado esquerdo, que aqui quem fazia era o Arrascaeta, aqui nesse caso tá o Neymar, mas pode ser o Rafinha também, tá? Que é a posição que ele vem jogando no Barcelona. Do lado direito eu botei o Andreas Pereira, tá certo? Fazendo uma função que pode ser com o meia canhoto também, o próprio Rafinha também, tá? Neymar e Rafinha, mas eu prefiro jogadores que tenham mais características de meio-campistas, tá? E eu vou, numa próxima que eu mostrar aqui, eu vou mostrar com 5 meio-campistas, tá? Que é o que a Argentina ganhou do Brasil, por exemplo. Mas aqui, 4-1-3-2, uma dupla de ataque. Nesse caso aqui, eu tirei até o Pedro. Eu botei o Vinícius Júnior e o Rodrigo, por exemplo, de dupla de ataque. Que é o que eles jogaram no Real Madrid, tá? Que funciona. Mas aqui não tem um camisa 9, aqui são 2 atacantes móveis, tá? Tá certo? Então, pensando nesse tipo de formação aqui, tá? Mas é só um desenho tático. Você vê que podia ser o Endrick e o Pedro, por exemplo, que é uma dupla de ataque com 9, 2 camisas 9, né? Então, tem essa parada também. Mas aqui também é um outro desenho tático que eu acho interessante. Você vê que tem possibilidade. Vamos pro próximo. Esse aqui já é o meio de campo mais clássico que o Brasil está acostumado, que é o 4-2-2-2. É outro 4-4-2, também com dupla de ataque. E aqui eu mudei os nomes de novo. Eu só remanejei os jogadores, por quê? E aqui, você tá vendo que você pode fazer isso dentro do mesmo jogo com os mesmos atletas? Pode, exemplo, isso aqui, aí é posicionamento, né? Aqui é 2 volantes, né? 2 volantes, um mais de ficado, um mais de saída. Um meio de campo aqui, que seria o terceiro homem de meio de campo, né? Que é o Andreas Pereira. Ô, galera, não se prenda a nomes de jogadores. Não, aqui. Aqui é só o desenho Você pode tático. pôr, exatamente, não se prenda. O Militão ali. Cara, aqui é só para você visualizar o que pode ser feito. Aí a escolha vai ser pessoal do Jorge Jesus. Exato. Militão, Marquinhos, Breno. Se o Jorge Jesus quiser o Matheus Pereira aqui, ou o Rodrigo Garro, ele vai botar. Não se prenda os nomes aqui agora. Não, o nome. É só, e outra, a gente bota o nome aqui de referência para você saber, ele pode fazer isso aqui. Né? Aqui seria mais o 10 ponta de lança, que é uma função quase não usada mais aqui no futebol brasileiro, que é o camisa 10 clássico que a gente sempre falou, tá? Que o Zico fazia, o Pelé fazia essa função aqui, ó. É um meio-campista, né? Que busca a bola, mas que ele chega como um atacante. Aí aqui um segundo atacante, o Rodrigo, e o Pedro aqui nessa função. Pode ser o Rafinha, pode ser o Vinícius. O Neymar vai ter que ser o cara que tem a liberdade para também não precisar marcar. Vão ter que correr por ele, até pela parte física. Vão ter que correr assim como a Argentina correu pro Messi na última Copa, querendo ou não. E outra, se ele tiver à disposição, vai ser muito bem importante aqui na seleção. E aí alguém vai ter que correr por ele. Acho que ele tem que ter total de liberdade e falar, olha, volta só um pouquinho só para dar aquela cercadinha engana trouxa. Então, por exemplo, nessa função aqui, por exemplo, usando o Neymar de base, ele teria mais liberdade. Ele seria o jogador que não teria obrigações defensivas aqui para ficar marcando na intermediária defensiva. Então ele ficaria nessa faixa de campo aqui, ó. Né? Ele ficaria livre para rodar nesse espaço aqui, desde que seja atacando, tá? Aqui vamos para a próxima. Aqui é um 4-4-2 mais de linha, né? Aqui, ó, até tirei o Neymar. Aqui, ó, tirei o Neymar. Neymar. Botei o Rafinha aqui, ó. Como meia pela esquerda, né? E aí você pode transformar essa mesma função em 4-3-3, com o Rafinha fazendo a ponta, mas aqui mais no meio de campo. Os mesmos jogadores. Eu troquei só o Neymar, ó. De uma para outra, ó. Essa aqui ele é mais meia, essa aqui ele é um cara mais aberto. Que seria mais parecido com o que as linhas de futebol inglês fazem, que é 2 linhas de 4, né? 4 no meio campo, 4 na defesa, né? Mas isso aqui é aberto mais pela esquerda, mais meia esquerda, mais pelo lado esquerdo, e mais meia direita, mais pelo lado direito, em vez de centralizar tanto. Lógico que ele não fica preso a isso, tá? Isso aqui é só um esboço. O Daniel fala essa aqui é o sistema indispensável. Também hoje eu acho que o Rafinha não pode sair da seleção também não. Mas é o que eu falei, não se prenda a nomes agora. Exato. Aqui é o que o Brasil perdeu para a Argentina, tá? 4-5-1. 4 jogadores na defesa, 5 no meio de campo. Você vê aqui, ó, o Rafinha é o mais atacante dessa aqui, mas também joga na faixa de meio de campo. Um 9, que no caso da Argentina foi o Julián Álvares, aqui eu deixei o Pedro, tá? Só como referência. Pode ser o Endrick, que seja, tá? Mas aqui, ó, linha de 4 na defesa, 5 no meio de campo, 2 volantes e 3 meias. Os meias mesmo não são ponta, eles são meias, tá? Tanto que tá o Andreas aqui, que não é ponta, tá? Mas é um meio campista. Eles vão se complementar, então eles vão jogar em aproximação. Quem vai lutar pela bola aqui na frente é o centroavante. Você vai ver que não tem nem Vinícius Júnior nem Rodrigo nesse recorte aqui, tá? É 4-5-1, que é que o Brasil perdeu para a Argentina por 4-1.
E óbvio, você pode ter um meio de campo mais reforçado ainda, com Paquetá, por exemplo, e um outro meio-campista, camisa 10 aqui, tá? Que seja o Matheus Pereira, outro jogador, mas que faça essa função aqui. Para não ser, olha, eram atacantes que viraram meias, então que sejam meio-campistas aqui mesmo, sabe? Ou com 3 volantes e 2 meias, mas fica 4-3-2-1. Ou você adianta o Gerson e bota outro volante ali. Exato. Aqui, ó, aí é o 4-3-3 clássico que eu mostrei. Esse aqui é o do falso 9, que era o que o Dorival tava pensando em fazer, tá? Só que no lugar do Andreas era o Rafinha, então era um 4-2-4 de novo, tá? Mas aqui, ó, 4 na linha de defesa, 3 no meio de campo, o Neymar de falso 9 com 2 pontas, ó. Você não tem um centroavante de referência que fica aqui na frente. Esse falso 9 é o cara que ele não vai ficar aqui para trombar com o zagueiro, ele vai sair para armar para os pontas, que é mais ou menos o que o Firmino fazia no Liverpool. O Firmino fazia essa função aqui para que Mané do lado esquerdo e Salah do lado direito fechassem aqui para o meio para finalizar. Tanto que o Firmino tinha mais assistências do que gols e o Mané e o Salah tinham mais gols do que assistências. O Firmino surgiu como um 10, né? Então, por isso, pela qualidade que ele sempre teve ali, por isso que o Klopp falava que ele era o melhor falso 9 do mundo. Ele tem a qualidade de armar e a inteligência. A gente sempre viu os passes de primeira do Firmino pro Salah, pro Mané, e também em várias oportunidades também fazendo muitos gols que também tinha essa qualidade. O Neymar é a mesma coisa. Exato, né? Mas aqui, tipo, o Andreas, gente, a gente tem gravado aqui que o Andreas é volante. O Andreas não é volante, gente. No Fulham ele é meia, camisa 10, tá? Ele joga bem avançado, ele é o maior criador de jogadas aqui para finalização do campeonato inglês, tá? É o cara que mais cria para finalização, não sempre em assistência, porque não fazem todos os gols, mas é o que mais tem passe para finalização convertido, é o Andreas Pereira, tá? Ele é meia. Tira ele de volante da sua cabeça. Ele pode até auxiliar como um terceiro homem de meio de campo, mas volante eu acho que ele não vai contribuir. Ele é meia. Até na seleção, quando ele jogou e fez aquele gol de voleio, ele entrou de meia, tá? Enfim, então você pode ter essa possibilidade aqui, ó. Uma trinca no meio de campo, com uma trinca no ataque, mas não necessariamente aquele 4-3-3 que a gente está acostumado do centroavante ficar trombando com o zagueiro, né? Deixa eu ver. Acabou. Agora acabou. Foram 7. Essa aqui é a tradicional, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, tem um 4 losango aqui, ó. Esse aqui também o Brasil jogou algumas vezes, ó. 4-4-2 em losango. Sabendo que são sempre os mesmos jogadores? Sim. Você só muda o posicionamento deles. Que teoricamente são 3 volantes, mas não necessariamente são 3 volantes, porque esses 2 volantes aqui, né? Nesse caso eu tô botando o André de volantes, mas pode ser o Douglas Luiz, né? O Ederson. Esses 2 caras aqui, eles saem muito pro jogo, eles vão subir. Você não tem a ponta aqui, ó. Você não tem o cara que vai subir para a ponta. Você vai ter o auxílio desses meio-campistas para que eles possam chegar aqui e construir. Então você não vai depender de construção de ponta. Quem vai fazer ponta? Lateral. O lateral vai vir até a linha de fundo para fazer a jogada, que é o clássico do lateral, tá? Porque hoje, o que a gente faz? O lateral vem até aqui no meio-campo para construir como meia. Isso. Né? E agora, isso aqui, nessa formação, o lateral vai fazer o clássico lateral. Ele vai passar até a linha de fundo. É isso. Tá? Ele só vai fazer o que o clássico lateral sempre fez, que o Roberto Carlos e o Cafu faziam a vida inteira. Você não viu o Roberto Carlos e o Cafu chegando aqui no meio para armar como o Marcelo fazia. Você vê eles entrando na ponta. Isso aqui é a formação mais clássica, tá? 4-4-2 losango. 3 volantes, entre aspas, né? Se eu fiz com 3 zagueiros, já, fiz a primeira. Já mostrou aqui. Isso aqui é com 3 zagueiros, a primeira, 3-5-2 aqui. Não desgosto, não. Não, o 3-5-2 é o que o Brasil ganhou a Copa de 2002, gente. A gente sempre fala aqui. Não desgosto, não. Esse 3-5-2 é o que o Brasil ganhou a Copa. O problema é esse, você não precisa se prender a uma tática. E você vê que, tirando o 3-5-2, a maioria das formações você consegue mexer dentro do jogo mesmo. O que me incomoda é que o Brasil joga assim, isso aqui, ó. E é isso aí. Não muda, é isso. É isso. É o Vinícius Júnior preso. Deixa eu usar com o mouse aqui. É o Vinícius Júnior preso nesse quadradinho aqui, ó. Ele faz esse quadradinho aqui, esse bloquinho, ó. Ele não fecha aqui pro meio para finalizar. O Rodrigo é a mesma coisa do lado direito. Ele não fecha. Quem tem mais mobilidade aqui tá o Andrés, mas pode ser o Rafinha, né? É o Rafinha, que teoricamente está nessa posição, mas ele fica aqui, ó. Ele vai até aqui, mas no geral ele fica aqui, ó, como segundo atacante. Então você fica mutuado, 4 caras na linha de frente, e você sobrecarrega esses 2 aqui. Porque os caras têm que marcar e têm que armar. Essa tática não funciona, continua não funcionando. Não funciona na seleção, não funciona na maioria dos times brasileiros, mas os técnicos brasileiros
insistem em ficar utilizando essa tática batida e que não funciona. Eduardo, mas... Preciso atacar, bate-ponta e atacante. É isso. Eu acho que se o Jorge Jesus assume a seleção e vai bem, acho que aí é a pá de cal de vez na nossa discussão de técnico brasileiro ou técnico estrangeiro. Ou aprende, né? É uma possibilidade se de ver o cara que tem vem essa possibilidade. E tem sucesso, e tomara que tenha, é a pá de cal de vez na discussão que técnico brasileiro está muito atrás dos estrangeiros. E eu acho que ele vai vir e vai fazer um bom trabalho, cara. Eu não tenho problema com 4-3-3, eu tenho problema no comodismo. Esse 4-3-3 que a gente usa é comodismo, porque é só isso, é esse recorte, esse desenho. O técnico que escala a seleção brasileira, você pode ver, cara, do Diniz, todos, o Tite, eles convocam só pro 4-3-3. Você não tem mobilidade de opções. Você não vê variação tática do Brasil desde a Copa de 2014. O problema não é 4-3-3, e sim a forma que ele é aplicado. Exato. O Felipão usou 4-3-3 na Copa de 14, gente. Era Neymar na ponta esquerda, Hulk na ponta direita. E o Fred de centroavante. Oscar de meia, 2 volantes. É assim há muito tempo, continua assim, não tá funcionando e continua insistindo. Aí você olha pra Alemanha, troca, a Argentina troca, e o Brasil tá lá, 4-3-3. É o 4-3-3. E eu falo sozinho aqui, eu fico batendo nessa tecla o tempo inteiro. O Brasil quis copiar o tic-tac do Guardiola e fica nisso até hoje. Eu quero o tic-tac do Guardiola. É 4-3-3? Então é isso que a gente vai jogar. Quero o Messi aqui na direita, né? Acho que o Villa aqui... Era o Villa? Bom, mas que seja, o Messi aqui na direita, o Suárez aqui no meio e o Neymar aqui na esquerda. Né? A Iniesta, Xavi e Busquets, né? Só que era um volante, 2 meias, né? O Busquets mais aqui, o Xavi e o Iniesta se auxiliando aqui como meias, e a linha de 4 na defesa. É isso, o Brasil quer copiar aquele sistema do tic-tac e fica nisso. E só isso, parece que só isso, existe só isso na cabeça. E eles não olham que o próprio Guardiola já mudou. O Juliano mas não, eu quero buscar o tic-tac do Barcelona, e fica nisso. O cara. Juliano perguntou, ele tá falando justamente por conta de ser o JJ. Mas, Juliano, você não tá ouvindo aqui, cara? Tá aqui, ó. Não, mas ele tá te perguntando, ele não viu. Ele tá não, então, mas aqui, ó, esse aqui é o desenho tático do Flamengo. Exato, você falou que o JJ possivelmente pode fazer essas táticas justamente a gente pensando no Flamengo de 19. Sim. O problema não é jogador e talento de jogador, gente. O problema é como o técnico monta esses sistemas de jogo. Então, assim, tem caminho, entendeu? Né? Tem caminho, cara. Tem caminho, tem jogador, tem atleta. E, gente, por favor, não caia no papo do Sormani que a Premier League é uma merda, pelo amor de Deus. Não, isso aí é coisa doideira. Eu adoro o Sormani, eu acho ele um baita cara, mas puta merda. Não cai nesse papo, não. Vocês estão caindo num papinho que não faz sentido nenhum, tá? Assim como a gente diz que o jogador, quando tá no Brasil, tá bem, tem que ser convocado, não é pela competição que ele tá jogando, é pelo futebol que ele vem apresentando. Mas não tem como você falar que o nível da Premier League seja igual ao nível que é jogado aqui no Brasil, gente. Mas aí é muito patriotismo maluco. E outra. Pô, cara, a Premier League é problema, então por que o McAllister joga pra cacete aonde? Ele é cara da Argentina, aí tudo bem, o McAllister jogar bola na Inglaterra é só um detalhe. O Dibu Martins, o melhor goleiro do mundo, joga na onde? Time pequeno da Inglaterra. Pô, pelo amor de Deus. 5-3-3 é a solução, né? Só falta um jogador a mais. Aí com 12 vai fazer sentido, não. Não, mas um 3-5-2, já que às vezes a gente não encontra, não é unanimidade, não tem os laterais que pegaram a camisa e falaram que é minha, às vezes você bota um 3-5-2 aí e resolve o problema, mano. Essa parada de lateral fazer ponta igual antigamente é conversa. Antigamente não se usava pontas abertas, só na Espanha. Hoje é impossível de correr esse risco. Mas quem tá falando que o lateral vai fazer ponta, cara? O lateral só vai passar até a ponta. O lateral só tem que subir. Ele só vai subir para auxiliar, não é que ele vai ser ponta, gente. Não é ficar preso ali, chegou no meio campo e parou. Mas eu acho que a formação que eu mais gostaria de ver é voltar isso aqui no 3-5-2. Essas duas são as que eu mais gosto, tá? Essa aqui, 3-5-2, e essa 4-1-3-2. Eu acho que o Brasil se encaixaria muito bem com esse sistema aqui. Só que tem que jogar com dupla de ataque. O Brasil não joga com dupla de ataque faz anos, mais de 10 anos, e continua nisso, cara. O último técnico de seleção brasileira que usou uma dupla de ataque foi o Dunga, em 2010.
Desde que o Dunga saiu da seleção brasileira, no final da Copa de 2010, que o Mano Menezes assumiu, o Brasil joga com pontas. Desde 2010, o Brasil só joga no 4-3-3. Só. Todos os técnicos que passaram pela seleção brasileira, também, o Casemiro seria uma baita adesão. Se ele volta a jogar um pouquinho de bola, filho, titular aí, era titular e faixa. Então assim, desde que o Dunga saiu da seleção brasileira no final da Copa 2010, que ele usava uma dupla de ataque, que era Robinho e Luiz Fabiano, né? O meio de campo dele era com Kaká e Elano, ou seja, era um 4-4-2. Era isso aqui, ó. Opa, cadê? Era isso aqui, ó. Aliás, minto. Era quase isso aqui. 2 volantes, né? Felipe Melo. Quem que eram os 2 volantes? Era o Felipe Melo e quem? E o Luiz Gustavo, não. No Gilberto Silva e do Felipe Melo, os 2 volantes. Eram 2 volantes de marcação. 2 meias, Kaká e Elano, né? Então, Felipe Melo e Gilberto Silva aqui. O Gilberto Silva aqui, o Felipe Melo aqui. Aqui o Kaká, aqui o Elano. O Elano sendo um ponta, mas era um meia, né? E na dupla de ataque, aqui era o Luiz Fabiano e o Robinho, né? Era essa dupla de ataque. Desde 2010, quando o Mano Menezes assume, já vai para isso aqui. Primeiro jogo da seleção brasileira depois da Copa de 2010 foi Neymar na esquerda, Pato de centroavante e Robinho de ponta direita. Primeiro jogo, depois da Copa de 2010, o Brasil joga no 4-3-3. Todos os técnicos que jogaram na seleção brasileira jogaram 4-3-3. O Mano Menezes ainda usou uma dupla de ataque vez ou outra, com Neymar e Fred na dupla de ataque, Thiago Neves de meia, no Superclássico das Américas, tá? De resto, 4-3-3 todos os técnicos, Felipão, o próprio Dunga no retorno, que ele usava o Neymar e o Hulk de pontas, todos, o Tite, o Ramon, todos usaram 4-3-3. Não tá dando certo desde 2010, mas estamos insistindo nesse aqui. Tirando o ataque, o Brasil é fraco? Não, mano, pelo amor de Deus, o Brasil exporta zagueiro pra cacete, velho. Não é isso. Os zagueiros brasileiros, a gente tem muitos zagueiros bons. Os problemas para mim são as laterais. Não falta material humano, tá? Falta. Bruno Guimarães, eu não tenho opinião muito bem formada. Eu gosto, mas não gosto. Eu acho ele muito bom, cara. Muito bom. Eu não vou ficar atacando o atleta porque eu acho que tem. Lógico, eu acho que o jogador tem responsabilidade, tá? Mas não é possível que ninguém joga bem na seleção brasileira, cara. Os caras é bom em todos os lugares. Mesmo na seleção brasileira, eu acho que tem algum problema. Tá? Mas todos os ciclos de seleção a gente sempre teve jogadores que chegavam na seleção e não entregavam, né? Eu acho complicado que as pessoas elas se apegam no nome. O Andréas Pereira, você vai depender dele. Ninguém tá dependendo de ninguém, irmão. A gente falou, a gente comentou. Perspectiva, porra. Não se prendam a nomes ali nos campinhos ali, pô. Perspectiva. Só tô dando referência pra você saber o que tá falando. Tô falando que vai ser o Andréas Pereira titular, não sou eu que escalo, pô. Pelo amor de Deus, cara. Mas, enfim, o ponto é, os técnicos brasileiros estão atrás, eles são acomodados sim. Não tô falando que eles não trabalham, que eles não gostam de trabalhar, não é isso. Eu tô falando que eles são acomodados porque, para eles, só existe essa tática. Pega todos os técnicos brasileiros, olhe para todos, Série A e Série B, vê as táticas que eles usam. 90% é 4-3-3. É esse 4-3-3 que eu tô falando aqui. É esse, 2 volantes, 1 meio e 3 atacantes. 2 pontas que auxiliam os laterais, né? O lateral que sobe até o meio campo para virar mais um armador. E é isso. E nada contra o 4-3-3. O São Paulo jogaram 4-3-3 no meu time e funcionou. Só que tem que saber mesclar, tem que saber mudar o time também durante um jogo. O Abel joga num 4-3-3, né? Agora tá reclamando, mas ele chegou a variar dentro do próprio jogo. E a gente não faz mais isso. O Brasil era conhecido por variação tática, agora não é mais. E esse é o incômodo, tá? Então é isso, tá bom? Esse é uma maneira do Brasil jogar além desse 4-3-3 burro e insistente que a gente vem utilizando, cara.